Voltamos para o segundo bloco do programa do Contra. Hoje a gente está falando sobre a alimentação e seus impactos na saúde e no meio ambiente. Daniel, eu li um dado que se nós consumíssemos 50%... Nós não, porque eu sou vegana. Se todos consumissem 50% menos da carne que é consumida ou dos produtos de origem animal que são consumidos, nós conseguiríamos diminuir em 64% até 2050 o efeito estufa. Existe a possibilidade de nós consumirmos alimentos de origem vegetal e mantermos a nossa saúde? Porque eu sei que para o planeta isso seria ótimo. Sim, sem dúvida. Tem um estudo interessante também da Lancet, uma das revistas científicas mais importantes, que fala também de que os objetivos que a gente teria que atingir até 2050 para a gente conseguir alimentar uma população de cerca de 10 bilhões de pessoas de uma forma saudável e sem extrapolar os limites planetários, né? E o grupo de pesquisadores, encabeçado por um cara de Harvard, eles chegaram a uma conclusão muito clara, que para conseguir isso é necessário reduzir em pelo menos 50% o consumo de carne vermelha e açúcar e aumentar o consumo de vegetal. Ele conclui no estudo que a alimentação vegetariana é a que traz mais benefícios para o meio ambiente e que tem impactos positivos também na saúde. Então, com certeza, uma alimentação sem produtos de origem animal é benéfica para a saúde, claro, desde como qualquer alimentação, ela deve ser uma alimentação equilibrada. Isso não é diferente com quem não consome carne. Eu sei que é difícil pensar em uma população mundial sem o consumo de carne, mas eu acho que é esse o caminho, é um processo, claro, né? Já que a gente sabe que a produção de carne, ela tem um impacto gigantesco, como a gente já comentou, no meio ambiente, em relação ao consumo de água, área desmatada, e inclusive em termos energéticos, né? O que a gente gasta para produzir a carne, ela entrega 10 vezes menos a quantidade de caloria que é gasta para produzir, né? E tem diversos estudos demonstrando que a redução do consumo de carne diminui mortalidade, diminui incidência de doença cardiovascular, diabetes, hipertensão. Inclusive, uma das coisas que a gente tem que ficar mais atento são as carnes processadas, né, que hoje em dia é muito comum o uso dos industrializados, né, entre eles a carne processada. E uma pequena quantidade de carne processada, 50 gramas por dia, uma unidade de linguiça, ela aumenta em 18%, por exemplo, o risco de câncer de colo retal e aumenta em 51% o risco de mortalidade. Então, eu acho que é esse o caminho, sim, para a gente conquistar uma melhora da saúde em termos gerais e também diminuindo o impacto no meio ambiente. Legal. Camila, como que a gente pode começar a dar um passo para olhar para a nossa alimentação e olhar também para o planeta, de maneira que a gente como eles disseram aqui, que a gente se sinta parte, se sinta integrado com o meio ambiente, e não enxergar o meio ambiente lá e a gente tão distante dele. É que, na verdade, quando a gente vai discutir sobre a alimentação ou sobre o meio ambiente, não é que a gente se coloca de fora, a gente se acha o usuário desse espaço apenas, e não uma pessoa responsável pela manutenção dele. A gente está aqui explorando e se acabar, a gente muda para Marte, a gente vai para Júpiter, Plutão, vai vir uma sonda mágica e vai arrumar água na Lua, e a gente tem essa sensação de que tudo é substituível. E a vida não é substituível, a forma de existência, enquanto a gente está aqui, que é ínfima,
A gente vive uma base de 80, 85 anos. O planeta está aqui há bilhões e ele se regenera, ele mata, ele tá fazendo isso. É um bioma que está aqui para sobreviver. A gente não. A gente está de passagem. E essa conta, as pessoas não param para fazer. Se esquecem, né? E essa conta, ela está ficando cada vez mais afastada, porque cada vez menos a gente vai ao encontro da natureza, achando que ir ao encontro da natureza é uma invasão. A gente que está invadindo a natureza. Felipe, você trabalha com abelha também, né? Sabe que tem um meme rolando aí na internet que diz o seguinte, que se o mundo ficar sem o ser humano, o negócio vai florescer e se ficar sem as abelhas, o planeta morre. Então a gente não é tão insubstituível assim como a gente acha. Você concorda com isso? Eu acho que com certeza, né? Hoje a gente tem as abelhas, acho que ela é o organismo mais importante quando a gente vai falar de produção de alimento, né? As abelhas são as maiores polinizadoras das angiospermas no mundo, né? Existem umas borboletas, uns besouros que também fazem esse papel, mas as abelhas, em maioria, quase que, eu não lembro o dado agora, não vou falar para não, né? Mas acho que é tipo coisa de 80% para mais, assim. Mas é legal você ter tocado nesse assunto, né? Porque a gente também, as abelhas hoje, elas são vistas como uma coisa meio assassina, assim. As pessoas têm muito medo das abelhas, né? E a gente tem essa abelha que as pessoas têm medo, essa abelha nem é nativa do Brasil, né? É uma abelha exótica que foi introduzida aqui para pesquisa e escapou, enfim. E o Brasil, ele tem a maior diversidade de abelhas sem ferrão do mundo. O Brasil, ele tem mais de 5.000 espécies já catalogadas de abelhas e mais um monte sem catalogada, né? E cada uma dessas abelhas tem abelhas que são muito específicas para determinados vegetais, né? Então, assim, existem vegetais que não se autopolinizam, têm a necessidade de um organismo ali para fazer essa troca genética, né? Então acho que é fundamental a abelha. A gente vê hoje em dia em alguns países as pessoas criando abelha robô, né? Uma coisa extremamente bizarra, assim, ou a polinização manual, que coloca um monte de gente lá para fazer um palitinho aqui. Então, assim, igual a Camila falou, as pessoas elas acabam tentando suprir, não acabam olhando para o problema e falando, ó, o problema as abelhas estão sumindo, vamos preservar. Mas não, as pessoas olham e falam, não, as pessoas não, né, o nosso sistema olha e fala assim, ó, as abelhas estão sumindo, tá, vamos substituir, vamos fazer um robô, vamos pôr gente para polinizar. Então acho que essa frase é muito legal, né, tipo, porque acho que sem as abelhas, acho que era o Isaac Newton, né, ou é o Einstein, não lembro, que falava das abelhas, que o ser humano não conseguiria sobreviver 3 anos sem abelhas. Isso há quanto tempo, né? Enfim, a importância das abelhas é gigantesca, né? Sem contar o produto que ela consegue gerar, compartilhar com a gente, que é o mel, né? Que é uma coisa maravilhosa, assim. Enfim, eu acho que sem abelha no mundo, eu acho que é questão de poucos dias, eu não daria nem um ano para a humanidade sem abelha, essa é a verdade. Interessante, e elas são lindas, né? Além do quê? E, Thierry, São Paulo, Avaré, cidade grande interior, a qualidade de vida, por exemplo, o ar que a gente respira, o quanto a gente poderia ter isso no planeta inteiro se a gente olhasse com mais cuidado para o meio ambiente. Essa questão da qualidade de vida para você foi definitiva para você sair da cidade grande e voltar para cá? E você sente muito essa diferença da cidade grande para a qualidade de vida aqui no interior? Gigante, gigante. Você praticamente não tem vida, né, em São Paulo. Eu lembro que no final do dia, isso porque há 10 anos atrás eu estava lá, eu passava a mão no final do dia, sai preto a sua testa. Sabe, sem você trabalhando dentro de uma casa, dentro do escritório, sua cara tá suja, é nojento. E aí mudar para Avaré, ter tudo isso, poder ir para a represa, poder ver o horizonte, eu não consigo pensar. Às vezes eu fico com um pouquinho de vontade de estar em São Paulo para trabalhar, não sei o quê, mas Avaré é muito mais fácil, é muito mais
não sei, você respira, começa por aí, é o básico, respirar e, não sei, eu gosto. Tem aquele papo que durante a pandemia, quando tudo parou, né, a gente conseguia ver mais pássaros, mais borboletas, mais abelhas, mais insetos, vagalume, coisa que eu via quando era criança. Hoje em dia, estrelas, né? E hoje em dia a gente vê tão pouco, né? Aqui no interior vê mais, né? Tem criança, por exemplo, que mora em cidade grande que nem conhece alguns animais que a gente tem aqui, que são corriqueiros para a gente. Então, sem dúvida, se nós olhássemos para o planeta com mais carinho, em todos os lugares nós poderíamos enxergar isso, né? Mas é aquela história que a gente já falou, todo mundo falou um pouquinho aqui, que a gente se coloca como um usuário do planeta. A gente não consegue entender que a gente faz parte dele e cuidando dele, a gente vai estar cuidando da gente, né? Não é isso? Eu tenho uma dúvida sobre alimentos transgênicos. Eu quero saber a tua opinião, Felipe, sobre essa questão que já foi super debatida e o quanto isso prejudica ou não a alimentação, as pessoas, o meio ambiente. Me fala um pouquinho sobre isso. Tá. Vamos lá. O transgênico, ele é muito complicado de falar, né? Porque atualmente essa tecnologia do transgênico, ela é uma tecnologia que ela está basicamente nas mãos de grandes empresas. São a Bayer, né? Empresas voltadas para produção de monocultura. Então, quando a gente vai falar em transgênico, é sempre uma questão, a gente sempre olha e fala, não, transgênico é horrível, horrível. Beleza, o transgênico, eu acredito que ele não é benéfico assim, para a natureza. Já aconteceu vários casos a gente tem um caso clássico no Mato Grosso que trouxeram milho transgênico e, teoricamente, o milho ia só interagir com o próprio milho. E o milho, o pólen do milho começou a interagir com algumas ervas nativas do local. Então, acabou que você levou um gene modificado para a natureza, sabe? E isso não tem volta, isso é irreversível, isso é para sempre. Mas assim, o transgênico ele pode ser usado para benefício da humanidade, assim, se a gente souber usar, de repente tem lugares no planeta que são desérticos, né? E a gente consegue de repente fazer alguma coisa crescer uma ali, melhora ali na uma planta mais resistente ali para de repente um consumo, para ter uma soberania mínima ali de uma população que não consegue se alimentar, sabe, que está isolada. Mas em geral, assim, eu acho que o transgênico ele é um negócio que tem que ser congelado, estudado de verdade mesmo, assim, para a gente ter a longo prazo, vamos estudar o transgênico, os impactos que ele pode trazer na saúde. Acho que daí o Daniel pode falar melhor. Para depois a gente falar, vamos usar. Não do jeito que a gente faz, transgênico, aí você vai lá, o cara já tem um milho lá que tem, pelo amor de Deus, é um ET, sabe? Um negócio que não é mais um milho, ele tem mais gene, modificação do que... O milho, eu falo muito do milho porque o milho é um caso que, assim, o milho crioulo mesmo, ele está sumindo do planeta, né? Que é um milho antigo, aquele milho que a gente tem, o milho tradicional dos povos, que tem o milho roxo, o milho rosa, o milho azul. Hoje a gente tem um milho amarelo, só esse milho, e aquele milho ele é muito transgênico. E eu acho que, assim, acho que é isso, a gente olhar para o transgênico como uma tecnologia que a gente conseguiu manipular, desenvolver, só que estudar ele, olhar para ele e falar assim, vamos estudar, vamos ver quais são os perigos dele a longo prazo, porque, igual eu falei, já tem coisas que aconteceram aqui que são irreversíveis, então, assim, vamos ter calma, né, antes de usar, vamos... Mas, ao mesmo tempo, enquanto estiver na mão dessas grandes empresas, a gente vai ver só catástrofe atrás de catástrofe, enfim. Acho que quando a gente conseguir superar esse modo de produção nosso, a nossa tecnologia vai avançar a favor do povo e não a favor do dinheiro. Muito bom, muito bom. Você consegue me falar um pouquinho sobre transgênico? E de que maneira isso atua na saúde do ser humano? De forma breve, porque o segundo bloco já está acabando e é assunto para muita coisa aqui. O fato é que a gente não tem nenhuma segurança a longo prazo, né, com o transgênico, porque é o que você falou, a gente não tem estudos de longo prazo que comprovem se tem algum malefício, se não tem algum malefício. Então, realmente, é uma coisa que deveria... A gente não pode descartar as tecnologias que a gente consegue alcançar, elas são essenciais para o nosso desenvolvimento, tanto
em relação à medicina, à agricultura. O que a gente não pode fazer é perder a mão, né, disso e usar isso a nosso favor, com segurança e não contra, né, que é o que parece que muitas vezes acontece. Legal. Gente, segundo bloco acabando, a gente vai voltar no terceiro bloco com várias coisas legais aqui, inclusive uma pergunta que eu já vou deixar para o Daniel responder no começo do terceiro bloco e o Felipe complementar. Por que é importante a gente consumir alimentos da temporada? Segura aí, que no terceiro bloco eles vão falar um pouquinho sobre isso com a gente e muito mais. Até já! Não posso respirar.